gente... Eu não sei porque eu falo Hello, tudo bem. Oi, pessoal! Então, eu tô... Samidei com vocês. Samidei Feed Cláudia. Tô aqui com a minha amiga Cláudia e ela tem um testemunho pra falar sobre as formiguinhas e vai ser muito importante vocês ouvirem e faz muito sentido em relação aos nossos propósitos em unidade, que o reino não vai avançar quando nós somos individualistas, nós precisamos sempre estar em conjunto, aprendendo um com o outro, moldando-se uns aos outros e às vezes mesmo renunciando quem nós somos para a gente ser moldado e ser cada vez melhor em unidade, um aprimorando o outro. E agora, Cláudia, com vocês. Vamos lá. Concordo aí com a Sami e hoje eu vou contar um pouquinho de uma história que eu vivi com Deus e foi muito especial. Eu tava na varanda da minha casa e tinham várias formiguinhas escalando assim uma parede e essas formiguinhas nunca apareceram, foi uma única vez que elas apareceram e eu notei que elas estavam em trio, em quarteto, assim, cada uma unida com uma outra. Elas carregavam umas comidinhas e como a gente sabe no reino animal das formigas, elas se ajudam para conseguir um objetivo maior. Então eu via, quando eu olhei a elas, eu vi que elas estavam carregando comidinhas e quanto maior o pedaço do que elas estavam carregando, mais elas precisavam de ajuda. Então se o pedaço da porção que elas estavam levando era maior, elas estavam em quarteto, às vezes em 5. Se fosse menor, elas estavam em 3, mas elas estavam sempre unidas. E as formigas que estavam sozinhas em algum determinado, quando viam que tinha aquele trio que estava passando por alguma dificuldade para levar aquilo, elas se uniam a esse trio e ajudavam a conseguir o objetivo delas, que era subir e levar aquilo que elas estavam tentando levar para o topo. Então, se a gente parar para pensar na nossa vida com Deus, é assim, nós somos parte de um corpo muito maior, somos membros de um corpo muito maior e nós somos feitos para estar em comunhão, não para ser individuais, não para trilhar a nossa jornada sozinhos, porque nós precisamos do outro também. Então eu vi muito nisso, Deus falou muito comigo sobre isso, sobre estar em comunhão com outras pessoas, que a verdade não está só com a gente precisa do outro para crescer, para se tornar uma coisa muito maior e para conseguir o objetivo que Ele quer para nós, o desejo que Ele quer para nossa vida, e isso a gente não vai conseguir sozinho. Então eu acho que é importante a gente se unir realmente e firmar os nossos passos e ajudar um ao outro, porque uma formiga sozinha não vai conseguir carregar um pedaço gigante de comida e ela também vai precisar levar esse alimento não só para ela, mas para outras pessoas também. Então é importante a gente se unir para um bem muito maior, para um objetivo muito maior e para ir na direção certa, a direção que Deus colocou no nosso coração desde o início e ir juntos, porque afinal a gente é um corpo muito maior. Agora eu quero que você fale um pouco do seu testemunho em relação a amizades. Como assim, em relação antes de acontecer isso, como você tratava esse relacionamento com as pessoas? Se você tinha dificuldade ou não de se relacionar em amizades? Tá, eu sempre fui uma pessoa que eu achava muito fácil de me relacionar com as pessoas, mas eu também era muito volátil, então se alguma coisa me desconcertava, eu simplesmente saía. É como se eu fosse a formiga ao contrário, em vez de eu ver o que estava acontecendo e me agregar aquilo, se aquilo me deixava mal, frustrava, eu saía. E acho que Deus tem transformado muito isso, eu tenho conseguido mais firmar realmente quem importa e acho que você acaba aprendendo que não são a quantidade de amigos, a quantidade de formigas, e sim a qualidade. Um grupo de 4 é o suficiente para você chegar no seu objetivo, contanto que eles sejam fortes e sejam o que Deus quer para você. Tem um propósito. Que tenham um propósito. Muito legal, porque é muito incrível, porque uma das coisas que Deus também me trata é em amizades,
Eu sempre tive muita facilidade de conhecer as pessoas, fazer amizades, mas eu tinha muita dificuldade de manter as amizades. E Deus tem me mostrado que mais do que só ter amizades, é ter amizades com propósito. E amizades com propósito é algo incrível, assim, num nível que supera qualquer expectativa. Porque é como se fosse exatamente um relacionamento. Deus une pessoas para um fim específico, para um plano original, para que você chegue aonde Ele quer que você chegue. E sem essas pessoas te ajudando, sem essas pessoas trazendo testemunhos e a gente construindo coisas junto, a gente não iria conseguir isso sozinhos. E uma coisa que desde muito tempo eu tenho na minha cabeça é: não adianta nada eu estudar muitos livros, eu aprender com muitos autores, mas não ter com quem eu conversar sobre aquilo, porque eu tenho a minha ideia, tenho a construção que eu tive quando eu li aquele livro, mas é diferente quando eu converso com uma pessoa que teve uma outra vivência, que teve uma outra ideia, que talvez tenha lido outros autores, ou até o mesmo, e juntas as nossas duas ideias transformam em uma nova que nem mesmo só nos livros a gente conseguiria ter isso. Então a gente precisa um dos outros para que novas coisas sejam construídas, novas ideias sejam construídas. E sozinho isso não seria possível. E o reino dos céus é exatamente isso. E é exatamente por conta disso que o inimigo tanto ataca as pessoas para serem inimigas uma das outras, levarem contenda e afastar as pessoas uma das outras. Porque assim o plano original de Deus ele não se cumpre. E a estratégia do inimigo, o fim da história de todo o trabalho do inimigo sempre vai ser esse: afastar ao máximo a gente do nosso propósito, do nosso chamado. E agora eu queria que a Cláudia orasse sobre isso para as pessoas, né? E para liberar a mente das pessoas para que elas se unam e estejam voltadas para esse propósito. Pode orar. Calma, não basta ser difícil. É difícil mesmo. Vamos lá. Senhor Pai, assim como o Senhor me mostrou as formiguinhas, Pai, eu peço que o Senhor mostre a cada um que estiver vendo esse vídeo, Senhor, o quanto nós precisamos estar em comunhão. Que o Senhor não une apenas propósitos numa visão romântica que muitas vezes nós temos, que os propósitos são unidos apenas de uma forma romântica, mas que o Senhor une o propósito de uma forma perfeita em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Sim. Que nós possamos estar juntos em comunhão, não somente como um grupo, Pai, mas sim como irmãos, como parte muito maior de um corpo. Que nós possamos nos ajudar, que ao cair nós possamos levantar e não apontar dedos. Que nós possamos ser bons uns com os outros. Que as nossas amizades sejam firmadas naquilo que o Senhor tem para nós. Que aquilo que não é o que o Senhor tem para nós seja afastado da nossa alma, do nosso coração, Senhor. Que o Senhor fale a cada um de nós de forma clara em nosso espírito. E que as amizades que nós tenhamos sejam apenas para a honra e glória do Teu nome, para que sejam cumprido o Teu propósito em nossa vida. Que as nossas identidades sejam reveladas, Senhor. E que as nossas amizades sejam apenas para que seja honrado o Teu nome, para que as nossas amizades sejam boas para nós, para o reino, e que nos façam crescer e alcançar o objetivo que o Senhor colocou inicialmente no nosso coração. Sim. Afasta de nós todo o mal, Senhor, e nos guarda no nosso coração, nos guarda as nossas casas, guarda todas as nossas amizades. Em nome de Jesus, amém. Amém. É isso aí, galera. Até a próxima.